Cumprimento a todas com a paz de Senhor Jesus. Uma boa noite, né? Feliz por esse momento, por esse encontro. Aprendi muito já aqui essa noite. A fala do nosso irmão Luiz foi muito produtiva, né? E me trouxe assim um sentimento de melhora. Que nós vamos nessa noite sair daqui com um pensamento diferenciado. Nós não vamos apenas ouvir e deixar de lado, mas nós vamos praticar os conselhos que foram ditos aqui pelo nosso irmão, né? E ele falou aqui sobre os cuidados que nós devemos ter com a beleza, com a mente, né? Ele falou um pouco sobre a ansiedade, sobre o estresse, sobre a depressão, né? Sobre uma alimentação saudável. Vamos relembrando aí, quem não anotou já corre para anotar. Eu coloquei aqui algumas coisas sobre ir ao médico regularmente. Falou também sobre atividade física, o consumo de água, sobre várias coisas, né? E eu quero deixar aqui uma pequena palavra sobre os cuidados com o nosso espírito, né? Porque eu penso que eles precisam estar em sintonia, tá? Não tem como o meu espírito estar bem se o meu corpo ele está perecendo. Verdade. Né? Se eu não estou bem fisicamente, mentalmente, certamente o meu espírito também não vai estar legal. Então, eu vou deixar aqui alguns textos, se as irmãs quiserem anotar para examinar em casa, tá? Sobre esse cuidado que nós devemos ter com o nosso espírito, né? E como nós podemos fazer isso para nós estarmos mais próximos do nosso Criador. Então, em meio a tudo que o irmão falou, né? Que é bem nosso, que é bem próprio da mulher, dessa ansiedade, desse remoer o passado que a gente faz, né? A gente precisa nos conhecer e reconhecer que nós carregamos isso conosco. Nós remoemos muito. E às vezes nós acabamos por tropeçar, porque nós vivemos mais atrás do que no presente. Nós estamos constantemente remoendo falas alheias, remoendo momentos que nos feriram e que muitas vezes impedem o nosso crescimento e o nosso avanço espiritual. Então, as irmãs escolheram um texto da Palavra de Deus que fica no livro de Cantares. Não sei se os irmãos têm a Bíblia aí. Eu trouxe uma colinha aqui, como está pesado aqui. Vou usar minha colinha. Cantares no capítulo 4, no versículo 7. Quem puder anotar para examinar depois. Eu gosto muito da Bíblia, irmãs. Porque eu acho que a Bíblia é um livro muito antigo, mas bem atual. Verdade. E ela vem assim, trazendo tantas palavras de vida, de salvação. Eu acho que é impossível viver sem ela. Ela é o nosso guia, ela é a nossa bússola, é a nossa fonte, onde nós precisamos estar diariamente. Isso não é só de vez em quando, diariamente se alimentando, né? Então vamos lá. Diz assim o texto, Cantares 4:7. Tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há mancha. Que palavra bela. Quando a irmã me trouxe esse texto, eu fiquei, Jesus amado, impactante. Esse versículo é tão curtinho, irmãos, mas ele é tão assim, maravilhoso. E eu confesso que quando eu fui estudar um pouquinho sobre esse texto, fiquei preocupada. Porque eu falei, Jesus, me ajuda. Eu preciso disso na minha vida, né? Mas eu sei que é pelas misericórdias do Senhor que nós somos alcançados. E nós estamos aqui para alcançar essa formosura, essa beleza que a palavra tem nos dito nessa noite. Então, irmãs, como é possível alcançar essa beleza, essa formosura que a noiva de Cristo ela precisa ter? Porque o Senhor vem para buscar essa noiva bela, essa noiva bonita. E ela não é bonita só por fora, ela precisa ser bonita por dentro. A beleza que o Senhor estima não é essa daqui. Não que você tenha que viver de modo desleixado, mas o que Ele quer de você está dentro. Vem de dentro.
né? A nossa comunhão com Cristo, ela acontece no interior, certo? Então, assim, ela tem um padrão, ela tem uma característica, ela é amada por isso, porque ela consegue atrair o olhar do seu Senhor, ela é admirada pelo seu noivo. E como ser admirada pelo seu Criador? Como mostrar essa beleza? Aí nós vamos lá no livro de Pedro. Livro de Pedro. 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 3, diz assim. Os irmãos poderem acompanhar. Não sejam os vossos enfeites o que aparece externamente, bem como penteados vistosos, joias de ouro, vestidos elegantes, mas o que está no íntimo do coração, a pureza inalterável de um espírito manso e tranquilo. Isso é precioso diante de Deus, e assim se enfeitava antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Então, será que esse texto vem para desconstruir a necessidade do cuidado com o corpo? Não, você pode se cuidar. Como o irmão Luiz, ele trouxe. Faça exercício, se cuide, se ame, né? Mas entenda que isso não deve ser feito apenas de forma exteriormente. Não é só de forma exterior. Desculpa que eu estou nervosa. Às vezes vai ser umas palavras esquisitas assim, mas inventadas por mim assim no momento, mas vai fazer sentido lá no final, tá bom? Então assim, é necessário cuidado com o íntimo, essa mansidão, essa tranquilidade, esse pensar antes de agir é essencial para que essa mulher bela seja vista agradável diante do seu Senhor. Sabe os 30 segundos que o varão falou agora há pouco? Cuidado com ele, porque às vezes nesses 30 segundos você faz muita besteira. E eu vou contar um exemplo aqui de Dona Sarai. Quem conhece Dona Sarai? Sarai e Abrão, a história de Sarai e Abrão. Gente, olha só, Abrão, ele estava muito triste, porque ele não tinha filhos. E ele estava preocupado. Será que ele teria que deixar a sua herança, os seus bens para os seus servos? Ele queria ter filhos e não podia, sua esposa não lhe dava filhos. Sarai, eu vejo assim Sarai muito de nós, né? Querendo ajudar o Senhor, sendo precipitada. Olha o que essa mulher faz. Sarai tem uma serva chamada Agar. Olha como ela se mostra agitada, precipitada. E como essa agitação, essa precipitação vai lhe trazer prejuízos futuros. Sarai querendo ajudar Deus, porque Deus já tinha prometido que iria dar filhos a Abrão. Ela resolve pegar a sua serva Agar e dar ao seu esposo, para que ela tivesse filhos e Sarai pudesse formar família, criar os filhos de Agar como sendo seu. Só que isso vai trazer, gente, um rebuliço no lado de Sarai. E Abraão, né, quando Sarai procura Abrão para falar esse desejo, né, que surgiu no seu coração, ele prontamente aceita. Não, é o que você quer, tudo bem, olha, filme bondoso, né? Aceita prontamente. Você quer me dar a sua serva? Tudo bem. Então vai, Sarai engravida. E Sarai muda o seu comportamento. Agar engravida e muda o seu comportamento com Sarai. Engravidei, passei a se sentir. Não estou mais debaixo das ordens de Sarai. E aí, ignora a Sarai. E Sarai, logicamente, ficou feliz com isso? Ficou, gente? Não. De jeito nenhum. Sarai pega e vai confrontar quem? A Agar? Não.
De jeito nenhum. Vai confrontar o seu esposo. E pede até o seu esposo que ele fizesse, que o Senhor fizesse juízo entre ela e ele, porque aquela situação estava insustentável. Ora, mas não foi ela que ofertou a sua serva para ter filhos com Abrão? E agora que o problema surge, ela devolve para o esposo a responsabilidade de resolvê-lo. E homem, tem um aqui, né? Como sendo homem, resolveu? De jeito nenhum. Ele vira para Sarai e fala assim: a serva é tua, faça o que você achar por bem. Olha que lindo. Ela só precisava ouvir isso. Era tudo o que ela queria. Então Sarai, a partir daquele momento, ela começa a humilhar sua serva Agar. Começa a se vingar de Agar pelo seu comportamento, né, de rebeldia, porque ela era uma serva. Sarai falou assim: não, ela vai ter o filho, me dá o filho, eu vou criar, vou educá-lo e tá tudo certo. Mas para Agar não foi assim. Eu estou carregando o herdeiro. Agar, ó, falou: agora eu estou podendo. Você vai mandar em mim, é? Vou lavar sua louça, é? Vou arrumar sua casa, é? Tô fora. Tenho o que eu preciso. O herdeiro está comigo. E você não tem. Então elas começaram uma relação de conflito dentro daquele lar, né? E eu fico pensando assim: Sarai precisava viver isso? Não foi os 30 segundos? Não foi a necessidade de resolver as coisas? Às vezes nós somos assim. Na necessidade de resolver algo, nós conseguimos arrumar vários problemas, várias situações de conflitos. E depois nós ficamos doentes, fisicamente, mentalmente. Colocamos pessoas na nossa casa que não deveríamos, de modo precipitado, sem a direção de Deus, sem a vigilância, sem buscarmos no Senhor, nós agimos por nós mesmos. E isso tem um grande custo, tem um grande prejuízo. Então, que nós não devemos ser precipitados, que essa tranquilidade, que essa mansidão, ela possa estar conosco, que nós viemos buscar, consultar a vontade de Deus. Tem um texto também que diz que nós não devemos ser ou ter o espírito agitado. Fica em Provérbios 14, 29, diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito agitado, aquele que é de espírito impaciente, mostra a sua loucura. Sabe os 30 segundos de loucura? Nós temos que ter cuidado com eles. Nós precisamos pensar antes de agir, porque as nossas ações podem trazer grandes prejuízos. E esses prejuízos podem seguir anos e anos e anos. Daí para tornar atrás, refazer, precisa de muita entrega, precisa de muita devoção, muita dedicação. Então vamos estar atentos com relação a isso. É outra passagem que eu gosto muito. O varão citou sobre Marta, essa impaciência, essa necessidade de acolher, de fazer as coisas. Mas presta atenção, será que ela estava realmente exercendo a misericórdia e a bondade? Ela estava fazendo, mas estava reclamando. Quem valia isso? Presta atenção no texto. Ela estava agitada: eu estou servindo, eu preciso. Manda aí que ela faça alguma coisa. Ela estava sobrecarregada, não estava? Estava murmurando. Isso acontece com a gente. Quando nós estamos sobrecarregadas, cansadas, porque nós não somos nenhuma Ferrari, nós não somos carros, nós não somos máquinas, nós tendemos a reclamar. Nós vamos para o culto, nós limpamos o templo reclamando. Só tem eu para limpar esse templo. Só tem eu para cozinhar. Só tem eu para fazer visita. Gente, isso é vão diante de Deus. Se eu não faço com entrega, se eu não faço com o meu coração, é vão.
é bobagem. Você está perdendo o seu tempo. Você está, ao contrário, você está sobrecarregando o seu coração. Você está trazendo males para si. Então, o que você fizer, faça com amor, faça com alegria, faça dentro das suas possibilidades. Porque o Senhor, Ele dá de acordo com a nossa capacidade. E às vezes nós queremos exceder essa capacidade, achando que somos super mulheres. Nós somos preciosas, mas temos nossas limitações. E às vezes nós não respeitamos essas limitações e queremos agir por nós mesmos. E aí dá errado. Sem a orientação de Deus, sem a condução da palavra, nós nos perdemos. E aí está o perigo, né? Gosto também da passagem lá de Maria. Jesus foi convidado para um casamento. O milagre da transformação, né? Da água em vinho. Ele foi convidado para esse casamento. Maria estava, os discípulos estavam. Eita! Durante o casamento, o vinho acaba. E olha como a mulher, como sempre gosta de resolver as coisas, né? Mesmo aquelas que nem lhe cabem, que nem deveria ser de nossa responsabilidade, mas nós estamos sempre querendo passar o carro na frente dos bois. Maria vai e procura o Senhor e fala: o vinho acabou. O que será que ela quis dizer com isso? Eu acho que ela estava querendo dar um empurrãozinho para o Senhor. Você não vai fazer nada, o vinho acabou. Fazer alguma coisa. Às vezes a gente faz isso com o marido, né? Com os filhos. Mulher vê tudo, eu não sei vocês, mas eu vejo tudo. Às vezes eu entro na minha porta ali e eu falo: meu Deus, olha a sujeira desse chão. Às vezes tem um corredor assim que dá acesso à cozinha. Eu vejo a sujeira que está lá na cozinha. Então quando eu bato o pé e vejo aquilo, a ira já vem, a impaciência já vem. Só tem eu nessa casa para ver as coisas, não sei o quê. Mulher vê tudo, é incrível. Nós vemos assim, nós nos preocupamos e nós nos afadigamos por conta própria. Tá aqui Maria, viu que o casamento, estava no casamento e viu que o vinho acabou. E ela vai lá importunar Jesus. O vinho acabou. Gente, o Senhor é Deus, Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele sabe o tempo de agir, o modo de agir. E Ele não precisa do nosso desespero, da nossa ansiedade. Ele vira para ela e fala: o que tenho eu contigo, mulher? Ali não era o filho que estava falando. Ali era o próprio Deus. O que tenho eu contigo, mulher? Aquieta aí. Eu tenho tempo de agir. E às vezes nós ouvimos o que nós não queremos. Porque nós somos enxeridas. Porque nós queremos mexer e colocar nosso bedelho em tudo. Carregar a casa nas nossas costas. E aí nós nos ferimos. Só que eu vejo aqui Maria e fico feliz. Porque ela entende. Ela entende que ela não deveria intervir ali. Porque ela estava falando com o seu Criador naquele momento. Não era o seu filho. Era o seu Criador. E ela se coloca no seu lugar, vira para os servos e diz: fazei tudo o que Ele vos mandar. Ela sabe, ela entende. É o próprio Deus ali. Né? Então que nós viemos entender essa necessidade de ver o que o Senhor tem me capacitado para fazer. O que o Senhor tem me dado neste dia. Quais as funções, as atribuições dentro da minha casa. O que é de direito, o que eu devo carregar, né? O que eu devo carregar. Porque às vezes nós queremos fazer tudo. E nesse tudo nós não fazemos nada. Chega no final do dia nós estamos cansadas, estressadas, murmurando, perguntando por que eu casei, por que eu tive filhos, né? Então, irmãos, isso atrapalha muito na nossa espiritualidade. Porque no momento que nós temos para nos conectar com Deus, nós estamos tão aborrecidas,
tão chateadas pelo que o meu marido falou, pelo que o meu filho não viu o que eu fiz, por isso, por aquilo, pelo trabalho. E a nossa conexão com Deus, ela fica assim tão fragilizada. Às vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor tem feito por nós, dos cuidados de Deus para com as nossas vidas. E às vezes, em vez de simplesmente ajoelhar sendo gratas, nós passamos o tempo inteiro murmurando, né? Perdemos o brilho do Espírito de Deus. Então, irmãs, tem uma passagem aqui também que eu anotei, que eu gosto bastante. Na última pregação, ali no culto de avivamento, no Itapuã, o pastor até mencionou que ele gostava muito da história de Esther. E eu gosto muito de Abigail. Pensa em uma mulher inteligente, uma mulher sábia. Tem hora que eu leio a história dela e eu fico, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser assim.